Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe poderosamente você que está conosco para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você a estar conosco e ter acompanhado os nossos vídeos também, a estar também se inscrevendo no nosso canal. Nós temos já alguns vídeos dentro de alguns temas específicos, temas que falam com o nosso dia, temas diários, coisas que nós passamos, que vivenciamos, que enfrentamos. Então estamos tentando trazer temas com bases bíblicas, direta ou indiretamente, para ver o que a palavra de Deus nos orienta sobre cada situação que nós passamos. Então, você que está acompanhando, curta aí o nosso vídeo, se você achar que foi merecedor. Se você tem alguma crítica, os comentários estão aí, totalmente abertos para você colocar a sua opinião. E também sugestões de temas. Então, nós temos tentado trazer temas diferenciados, algumas coisas são meio... puxam um versículo ou outro ali, mas nós estamos aqui com o objetivo principal, que é de aprender aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer sobre cada situação que nós temos passado. Então você que está acompanhando nosso canal, se inscreva no canal, que quando sair vídeo novo, você vai ser sinalizado que tem vídeo novo no canal aí. E se falar contigo assim como falou comigo, e tem falado comigo cada tema desses, compartilhe, seja um canal de bênção para alcançar outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós trazemos um tema bem interessante, que ele diz assim, ó: amar o próximo sem esquecer de si mesmo. E tem de texto base, livro de Mateus 22:39. Então vamos começar para ver o que a palavra de Deus quer nos dizer ali no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Bem conhecido, né? Nós vamos expor aqui o texto, para que a gente venha fazer uma exegese, ou seja, vamos extrair do texto o que ele quer nos dizer. Então, diz assim: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, para entender o contexto, ali foi perguntado a Jesus, ao Senhor Jesus, sobre qual é o grande mandamento na lei, né? Aí Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí o texto base nosso. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, a palavra grega usada ali para amar, ela quer trazer a origem que vem de agapeses, ou, por exemplo, que vem de agapão, ou seja, indicando um amor sacrificial, voluntário e profundo, que não depende de sentimentos, mas de decisão. Então essa é a classificação do amor que está exposto ali no texto. E o texto mostra que o amor ao próximo está condicionado ao amor próprio saudável. Olha que interessante. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo está condicionado, ou seja, vem de uma condição, ao amor próprio saudável, como a ti mesmo. O Senhor Jesus ali, ele não manda amar o próximo mais do que a si mesmo, nem menos, mas na mesma medida. Então isso aí já revela o quê? Um equilíbrio espiritual. Então vamos ali para o livro de Gálatas, para nós analisarmos um pouco mais esse tema.
o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 5. E diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui a palavra carga é diferente. O significado dela quer dizer mochila ou responsabilidade pessoal, né? Então esse é o significado da palavra carga. Então aqui a palavra carga ela é diferente, que significa mochila, ou seja, responsabilidade pessoal. Você tem sua mochila, é de uso pessoal seu. Então assim, teologicamente, o apóstolo Paulo ensina que devemos ajudar o próximo, vírgula, mas sem roubar dele a responsabilidade individual que só ele pode carregar diante de Deus. Então é isso, ó. Devemos ajudar o próximo, mas sem roubar dele, sem tirar dele a responsabilidade individual que só ele pode carregar diante de Deus. Ou seja, se nós fazemos uma aplicação, se tentarmos resolver tudo para todos, nós assumimos o que não nos pertence e perdemos nossa própria força espiritual. Não sei se já aconteceu com você alguma situação ou não, de você querer tanto ajudar alguém, mas tanto, e essa pessoa ela se colocar numa posição confortável diante daquilo que ela está recebendo. Aí ela não vai nem para trás nem para frente, porque para ela tá bom, ela está sendo ajudada, então para ela tá bom, tá confortável, tá confortável, para ela tá tranquilo, porque ela não precisa se esforçar. Então é isso que a palavra está dizendo. E aquele que sempre está ali querendo ajudar, ele vai se desgastando. Então o que nós entendemos através disso? Qualquer experiência que nós venhamos a ter, de a gente estender a mão, que é nosso dever, a colocar, nós devemos ter discernimento para entender a situação que está passando. Entender o quê? Né? Se realmente qual é a finalidade daquilo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estender a mão sem a outra estar sabendo. Assim, sem tocar trombeta por aquilo que fez. Mas nós devemos ter discernimento, porque cada um de nós temos a nossa carga para levar. Então, para que chegar até que ponto que está te prejudicando, está te gerando um desgaste elevado, e você olha para aquela pessoa e fala, puxa, mas ela não, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Então, ou seja, se tentarmos resolver tudo para todos, assumimos o que não nos pertence e perdemos nossa própria força espiritual e até força física, dependendo da situação. Vamos dar uma olhada ali no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. É bem simples. Diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Falando ali de Jesus. Então ali, apesar de ser um versículo, eu não vou trazer o contexto, porque aqui nós vamos falar um pouco de equilíbrio entre servir e cuidar de si, dentro do exemplo de Jesus. Então assim, Jesus multiplicava pães, curava enfermos e pregava, mas se retirava para orar sozinho. Então ali, fazendo uma exegese do texto,
o verbo em grego usado ali para retirar-se quer dizer hiperotei. Me perdoe a minha pronúncia em grego aqui. Eu não tenho ainda curso de grego. Quero, em nome de Jesus, ter um dia para adquirir mais conhecimento, assim como grego, hebraico. Então, estamos falando mais ou menos aquilo que a gente consegue, né? Então, ou seja, então o verbo grego usado ali para retirava-se está dizendo no imperfeito, ou seja, indicando uma ação contínua, ou seja, ele fazia isso regularmente. Então, retirava-se está indicando ali, exegeticamente falando, que era uma coisa regular que ele fazia, ou seja, contínua, sempre fazia aquilo. Jesus ensinou a importância de recarregar forças na comunhão com o Pai. Então, ou seja, ele se retirava, ele fazia e curava enfermos, pregava e milagres, mas ele se retirava para orar, para se recarregar. Aí no individual dele. Então, Jesus ensinou a importância de recarregar as forças na comunhão com o Pai, mostrando que até no ministério não podemos viver apenas para os outros, né? Até mesmo porque tem algo que diz na Bíblia assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, ou seja, aplicando dentro desse texto, se o próprio Filho de Deus cuidou de si, imagine quanto mais nós precisamos de equilíbrio entre servir e descansar. Então, nós indo ali para um quarto ponto, nós podemos dizer assim, sobre a teologia do amor bíblico. Ela não é autoaniquilação, mas equilíbrio. Nós vemos que a palavra equilíbrio, ela está sempre sendo enfatizada em cada ponto, em cada momento, em cada texto, em cada contexto. Equilíbrio, né? Então, assim, o amor bíblico, ele não é um autoabandono, mas equilíbrio entre o cuidado próprio e o cuidado com o próximo. É igual quando você vai tirar a carteira na autoescola e eles ensinam ali sobre momentos que você tem que prestar socorro. E o que é dito quando você vai prestar um socorro? Por exemplo, você está no trânsito, aconteceu um acidente e você vai prestar aquele socorro. Você não pode parar o carro de uma hora para outra no meio da rua sem pensar em si. Você deve sinalizar o local, você deve... parei ali no meio de uma BR. Sinalizar triângulo e tal, tudo mais, conforme as regras de trânsito, né? Aí para você poder ajudar, então você tem que preparar para que você venha estender a mão. É a mesma coisa. Então, por exemplo, é igual, eu estou ali na BR, acontece um acidente, paro o meu carro ali de uma hora para outra, sem pisca, sem nada, sem sinalização, eu vou acabar sendo o quê? O motivo de mais um acidente. Então é isso que está tentando aplicar. O amor bíblico não é autoabandono, mas equilíbrio entre o cuidado próprio e o cuidado com o próximo. Então eu tenho que cuidar de mim, não é esquecer de mim para estender a mão. Não, tem que ter um equilíbrio. Vamos dar uma olhada ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeira Coríntios, capítulo 6, do 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele diz que o corpo é templo do Espírito Santo, ou seja,
Negligenciar a si mesmo é desonrar o templo de Deus. Vou repetir. Ou seja, negligenciar a si mesmo é desonrar o templo de Deus. Vamos dar uma olhada ali no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. E nos diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui Paulo está afirmando que quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Então assim, ou seja, fazendo a exegese do texto, o verbo sustentar ali significa aquecer, nutrir com cuidado, ou seja, o cuidado próprio é um pressuposto bíblico para cuidar de outros. Bem simples, né? Então, nutrir com cuidado, ou seja, o cuidado próprio é um pressuposto bíblico para cuidar de outros. Ali é o significado da palavra sustentar. Através disso ali, ir para a igreja. Ampliam mais esse campo. E para aqueles que são de Deus? Para aqueles que Deus governa a sua vida. Aqui eu não falo igreja instituição, falo de pessoas que são igreja. Como eu sempre enfatizo em cada vídeo, igreja é um conjunto de membros em Cristo Jesus, o qual Jesus é o cabeça da igreja e nós somos membros de um corpo, que é a igreja. E a igreja, ou seja, aqueles que são de Jesus, que são de Deus, são aqueles, não é só aquele que está dentro da igreja instituição. Porque tem muita gente que está lá que está longe de Deus. Como também tem pessoas que estão próximas de Deus também dentro das instituições, é óbvio. Mas aqui está falando, a igreja está falando as pessoas que formam um corpo que está espalhado nessa terra. Porque nós sabemos, às vezes eu sou até repetitivo nisso, mas para ficar bem entendido, que a diferença da igreja instituição, templo, porque nós no individual, nós somos templo, e nós no coletivo somos igreja. É essa a explicação. Então, é uma exortação àquele que é de Deus, que Deus governa nele. Eu, você, que temos fé no Senhor, que Jesus guia nossos passos. Então, é uma exortação para nós. Muitos sofrem porque vivem para agradar a todos. Muitos sofrem porque vivem para agradar a todos, esquecendo-se de si mesmos. Eu já vivenciei isso, sei como é. Sei, aprendi teoricamente e na prática também. Você está ali, você querer fazer algo para alguém pensando no bem dela e muitas das vezes a pessoa nem enxergar isso. E ainda por algum motivo, aí de alguma forma, ela olhar de uma forma negativa sobre aquilo que você quis fazer. Isso são coisas, pessoal, que nós temos que ter um autocontrole. Temos que ter um autocontrole. Por quê? Porque o nosso Deus é justo.
E por mais que alguém não entenda a intenção do nosso coração ou das nossas ações, Deus está vendo. Então, se Deus sabe e a sua intenção foi boa, o problema está em quem não entendeu, né? Então, assim, isso gera um cansaço espiritual, um esgotamento emocional e faz nós chegarmos até o ponto da murmuração. Deus não nos chamou para carregar o mundo sozinho, mas para depender dele e aprender a dividir responsabilidades. Ou seja, é tempo de dizer: eu vou amar, mas não vou me perder no meio desse amor. Se você não cuidar de si mesmo diante de Deus, você não vai ter forças para cuidar de ninguém. É simples. Se você não cuidar de si mesmo diante de Deus, não terá forças para cuidar de ninguém. Então, e através disso, que está bem explicado, bem específico, qual que é a conclusão que a gente chega? Amar o próximo é mandamento. Só que o amor, ele começa em Deus. Depois passa por nós. E só então alcança o outro. Ou seja, se você se esquece de si mesmo, se você se esquece de si, o amor se torna adoecido. Mas se você cuida de você mesmo diante de Deus, então esse amor ao próximo se torna saudável e duradouro. Então, através dessa conclusão, há um apelo aqui. Há um apelo. Porque hoje, agora, o Senhor está nos chamando a viver um amor equilibrado. Equilibrado. Já ouviu aquela expressão amor abusivo? Então, quando falam sobre, principalmente palestras de casais, tem bastante isso, sobre amar a sua esposa, assim como nós vimos uma passagem sobre isso, mas tem que ter reciprocidade. Entre casais, assim como o apóstolo Paulo mencionou no texto ali que nós lemos. Eu amo, mas eu tenho que me amar. Então é isso que está dizendo aqui. O amor começa em Deus, passa para mim e só então alcança o outro. Aí, falando do amor ao próximo em pessoas, né? Pessoas tirando do parentes de casais, que é uma coisa que já abrange o homem amar a mulher, assim como Cristo ama a igreja. Aí a mulher amar o marido, assim como a igreja deve amar a Cristo. Mas Cristo deu sua vida pela igreja, então o homem tem que dar vida para a mulher. Isso aí é incontestável. Mas vamos trazer para o nosso próximo. Você, através do amor de Deus, começa em Deus, passa por você. Ok. Então só aí você vai alcançar o outro. E aí vai o discernimento e o equilíbrio. Aí você vai oferecendo, vai. Tem pessoas que acabam se acostumando com isso e ficam na zona de conforto. Aí você começou a adoecer, aí já não é, Deus já não está nisso, sabe? Deus já não está nisso, porque você está adoecendo. E é você. Deus passa por você, aí passa para o próximo. Então é bem simples o entendimento. Equilíbrio.
equilíbrio. E também enfatizando, é óbvio aqui, tudo que você fizer, toda atitude que ela é um resultante do amor que você tem pelo próximo, você faz ali e não toque trombeta disso. Não fica expondo. Ah, eu fiz isso. Sabe, aquelas pessoas que às vezes vai ajudar uma pessoa na rua e tira foto só para mostrar que fez. Segundo a palavra, essa pessoa já ganhou a recompensa dela, que é se colocar de santo diante das pessoas. Então, há todo um contexto, há todo um ensinamento dentro disso para cada tópico, para cada ponto. Para casais é uma coisa, para amor ao próximo é outra. Então nós devemos o quê? Devemos saber e ter discernimento de tudo. Mas aqui referente ao próximo está dizendo, você cuida de si diante de Deus, então o amor se torna saudável e duradouro, né? Então, o amor de Deus começa em Deus, passa por nós e só então alcança o outro. É bem simples. Outro ponto. Amar o próximo sem carregar aquilo que só ele pode carregar. É isso que eu estava falando, passando. É amar o próximo sem carregar aquilo que só ele pode carregar. Se há um propósito na vida dele, e como todos nós muitas das vezes precisamos passar por desafios, não adianta você querer abraçar o desafio do outro. Você vai padecer e não vai chegar a lugar nenhum. Você não ajuda nem ele nem a si mesmo. Então tem que ter um discernimento. Igual uma vez eu comentei em um dos nossos vídeos aqui, sobre uma vez que eu presenciei uma pessoa que ela estava passando por dificuldades financeiras, ela estava precisando de ajuda, e uma pessoa que tinha capacidade, ela simplesmente mencionou que se ela ajudasse, ela estaria estragando ou afetando os planos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então assim, ao meu ver, mediante a condição daquela pessoa que ela tinha, eu acredito que não ia prejudicar ela. Não ia. Até mesmo porque aquilo que ela poderia oferecer não era nem dela. E eu acredito que os planos de Deus não podem ser frustrados. Porém, aquela pessoa lá, o plano que Deus tinha na vida dela vai ser para a vida dela. Então, se ela desse, por exemplo, sei lá, uma cesta básica, uma coisa que ela precisava, porque ela precisava daquilo, eu fico pensando, isso iria até que ponto adoecer ela por aquilo que não veio dela? Entende isso que eu estou falando? Então, uma coisa é, por exemplo, eu tirar de mim para dar para alguém, certo? Eu tirar de mim para dar para alguém. A outra coisa é um lugar que ele tem essas condições, e fazer um movimento para poder ajudar aquela pessoa. E ver realmente ali o que acontece, como é que vai, e analisar dentro da palavra que nós trouxemos. Se for uma coisa que sempre está constante. Mas quem que vai negar alimento para alguém? Eu tive já a oportunidade de cuidar de parte da assistência social na igreja. Tive essa oportunidade anos atrás. E é bem desafiador. É bem desafiador mesmo. Porque tem um protocolo a seguir. Por exemplo, você tem que conversar com a pessoa. E por isso que eu digo que para lidar com isso, você tem que ter dom. Porque se você for uma pessoa muito ríspida, você sempre vai falar que o fato, você muitas vezes pode ser que você fale,
Que aquela pessoa, ela não merece aquilo que ela precisa, porque ela está passando por aquilo porque Deus está trabalhando na vida dela e ela não quer nada com nada. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que se dispor a investigar. E aí que vai o equilíbrio. Então, por exemplo, um exemplo agora. Eu sou responsável por cestas básicas. E a pessoa chega a mim. E o meu objetivo dentro da palavra de Deus é o meu próximo, é amar a ele, é cuidar dele, é ver, conversar, dialogar. Como é que tá? E aí? Não é só eu pegar e dar um alimento para ele, não querer saber mais e achar que eu fiz a melhor coisa do mundo. Se dispor, porque muitas das vezes a palavra de Deus diz que muitos padecem por falta de conhecimento. E o tempo da ignorância, ele é descartado. A partir que a pessoa venha ter entendimento de algo, ela já pode ser considerada ou até mesmo punida pelas ações que ela faz, que ela sabe que está errado e ela está fazendo. É uma outra história. Mas uma pessoa que se achega e muitas das vezes alguma coisa está acontecendo e ela não consegue. Poxa, então vamos conversar, vamos ver. Isso é se dispor. Isso é se dispor. Isso é chegar até um ponto de equilíbrio. Então é isso que nós devemos analisar diante desse ensinamento que nós estamos tendo. Então, nós devemos servir. Nós fomos chamados para servir, para estender a mão para o próximo, mas também reservar tempo para buscar a Deus e cuidar de nós, que é o que Jesus fazia. Jesus fazia seus milagres, as maravilhas que ele fazia, e ele se retirava com o Pai, em oração. Então isso o que é? Isso é viver um cristianismo saudável, que edifica sem destruir. Agora, eu não posso ser áspero ou salgado demais e no meu entendimento, e jogar no meu entendimento, ou de suposições não é algo concreto. Supor, não, eu tô achando que essa pessoa aí, ela tá sem o almoço hoje, ela tá sem o almoço e a janta, acho que Deus está tratando. E se não for? Se não for, quem é o errado da história? É você, de ter tirado uma conclusão precipitada baseado em algo. Por isso que nós temos que tomar cuidado como é que chamam? Os secretários do inimigo. Me disseram, ouvi falar. Tem mais um que eu não lembro agora. Me contaram, me disseram e ouvi falar. Ouviu falar de quem? Quem falou? Essa pessoa nunca vai estar. Então, aquilo que é dito, às vezes a pessoa não falou nada. A pessoa nem sabe da vida dela, do que ela está passando, mas ela pega de um pressuposto, uma suposição e joga como algo concreto. Olha, se fosse você, não ajudava aquela pessoa. Não ajudava porque, olha, eu ouvi falar, me disseram, parece. E aí, quem está deixando de ter uma atitude, uma atitude de amor ao próximo é você. É você. Então é isso que nós temos que analisar. Ver certinho, examinar. E se colocar na disponibilidade até um ponto que você não adoeça. Isso se chama equilíbrio. Então é isso que essa palavra nos trouxe hoje. É algo que acontece, eu não vou dizer todo dia, mas acontece na semana. É algo cotidiano no nosso dia, né? É algo cotidiano. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria até contar. Eu tive a belíssima experiência de poder fazer isso. Nós tínhamos um grupo
E nós levávamos marmitas, alimento, nós levávamos a palavra também. E era bem interessante porque quando você se coloca na disponibilidade de conversar com alguém, você entende a história dela. Então, por exemplo, as pessoas hoje que elas estão na rua, eu já vi gente dizer, estão lá porque quer. Esse aí tá aí porque deixou a família. Esse tá na bebedeira por causa que gostou disso e tal. Tem um caso de um homem que ele tinha muito dinheiro. E a esposa dele teve uma doença terrível. Se eu não me engano, era um câncer. E ele gastou tudo que tinha, mas não foi o suficiente para salvar a vida dela. E quando essa pessoa veio falecer, ele se perdeu. Perdeu a vontade de viver e tudo mais. Ele tinha 2 filhas, parece. As 2 filhas foram morar com os avós. E ele foi morar nas ruas, porque perdeu a vontade de viver. Ficou desgostoso da vida. E quando ele falou sobre isso, ele falou chorando. E ele queria muito ver as filhas que ficaram com os avós. Agora, eu acho que foram os avós maternos. Mas parece que o que disseram dele para as meninas fez as meninas repudiarem ainda mais ele. Outro caso também, não quero me estender muito, é um rapaz que ele estava pronto para... Ele ia cometer uma barbárie. Nós chegamos e levamos, foi a roupa, alimento e conversar, e levar Jesus, levar a palavra. Dentro da palavra de Deus eles chamam ide, pregar o evangelho a toda criatura, não só aquele que convém, como acontece infelizmente, mas levar a palavra. E chegou o momento que ele disse bem assim para nós, que aquele alimento que foi levado, eu falo aqui porque é tudo para a honra e glória de Deus, não é para a gente está aí para servir. E ele falou assim, o alimento importante, foi ele falando, tinha um cachorro, o cachorro que era o parceirinho dele, no centrão, bem no centro de Curitiba, embaixo da Marquise, lá na frente da Praça Santos Andrade. E ele disse assim, o alimento é muito bom, obrigado. As roupas também. Mas aí ele enfatizou, mas o mais importante foi de vocês terem conversado comigo. Porque ele mencionou que um rapaz tinha jogado café quente no rosto dele e acusado ele de roubar R$2. E ele contando que aquilo deixou ele irado e ele estava com uma corrente no bolso e já estava planejando para aquele outro rapaz que ofendeu ele, que também era um morador de rua, ele já estava se programando para tirar a vida daquele rapaz. Então ele estava já com a corrente no bolso, pronto, e ele até disse como que ele ia fazer. Ele já estava com a corrente, ela ia só enrolar na mão, ia bater naquele rapaz até... né? E ele enfatizou que o que fez, o que impediu ele de ter essa atitude foi conversar. Então, através disso, que nós venhamos quando você se dispor a ajudar alguém, não faça de qualquer jeito. Não faça. Se você souber, você não tem perfil, você não tem assim paciência ou equilíbrio para se dispor para ajudar de verdade, sem se aparecer, sem para dizer que fez, procure alguém que tenha esse dom de fazer isso.
Porque você tem que se dispor. E como a palavra nos ensinou aqui, se dispor até um ponto que você não venha adoecer. Mas se coloque na disponibilidade. É isso que a palavra está dizendo. Faça, ame, estenda a mão, mas não esqueça de você mesmo. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Você que gostou dessa mensagem, compartilhe, mande para alguém. Se inscreva no nosso canal. Comente. Não gostei, não concordo, né? Eu sempre, quando cada vídeo coloco a minha opinião, eu falo, é minha opinião, né? Mas aqui é tudo dentro daquilo que a palavra nos direciona e nos orienta para fazer e nos exorta também. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, a sua vida, que Deus venha te dar cada vez mais discernimento, entendimento e sabedoria para lidar com todas essas situações que passa aí no nosso dia a dia. E não esqueça, eu estou aguardando você para o nosso próximo momento de reflexão dentro da palavra. Aguardo você, se assim for a vontade do nosso Deus. Deus abençoe.